Salve pessoal, tudo tranquilo? Continuando o nosso trabalho aqui das aulas online, Biologia, professor Leandro. Vamos hoje começar a revisar o grande reino animal, ou reino Metazoa, né, que apresenta uma grande diversidade, uma classificação aqui muito interessante em termos de critérios da biologia. Lembrando que os animais pertencentes a esse importante reino, eles são tipicamente então eucariontes, pluricelulares. No aspecto do metabolismo, eles são heterotróficos ou heterótrofos. Tranquilo? Para poder trabalhar toda essa diversidade do reino animal, temos que lembrar alguns critérios de classificação importante, onde a embriologia vai ter um papel importante. Então, o primeiro critério aqui proposto: tecidos. Apesar dos animais serem pluricelulares, alguns não apresentam uma organização tal que permita diferenciar os tecidos. Animais mais simples, portanto, são chamados parazoa, ao contrário do zeometazoa, que já possui uma organização tal permitindo diferenciar os tecidos. Critério número 2, folhetos embrionários. Animais que apresentam apenas dois folhetos, a ectoderme e a endoderme, são animais diblásticos. Os que apresentam um terceiro folheto, além da ecto e da endo, a mesoderme, são chamados animais triblásticos. Terceiro critério, origem do blastóporo. Lembrar que o blastóporo é aquela abertura que surge durante o desenvolvimento embrionário, a abertura que vai se comunicar ao arquêntero, o intestino primitivo, durante o desenvolvimento embrionário desse animal. Se o animal for classificado como protostômio, essa abertura chamada blastóporo origina primeiro a boca e depois aparece o ânus, completando o sistema digestivo e digestório. Já os animais deuterostômios, o que acontece? O blastóporo primeiro origina o ânus e depois aparece a boca. Portanto, mais um critério importante. Quarto critério, celoma. Lembre que celoma é esta cavidade corpórea que aloja órgãos internos desse animal. O que é um animal acelomado? Não existe essa cavidade. O prefixo A de negação, então o acelomado não possui celoma. Um animal pseudocelomado apresenta uma cavidade, mas ela é considerada falsa. Por isso, o prefixo pseudo é um falso celoma. E o terceiro grupo seria os animais celomados. Celomado porque essa cavidade ela tem origem embrionária exclusivamente a partir do folheto mesoderme. E o quinto e último critério, a simetria. Simetria radial e simetria bilateral. Lembre que na simetria radial você pode passar ou traçar N planos no corpo desse animal, obtendo sempre metades semelhantes. Já o animal de simetria bilateral, como é o caso de humanos e a maioria dos animais, você tem um único plano, um único eixo de divisão do corpo desse animal, obtendo duas unidades, duas distintas metades do corpo desse animal. Por exemplo, no animal como o humano, tu separaria o lado esquerdo e o lado direito desse animal. Perfeito? Galera, esses critérios aqui de classificação, repetindo, são importantes. Isso aqui você viu na embriologia. Pode ver que falar de folhetos embrionários, origem de blastóporo e até mesmo o celoma, isso são importantes critérios da embriologia. Okay? A gente vai retomar isso aqui mais para frente, mas é importante lembrar os critérios de classificação. Olha só a provável hipótese filogenética evolutiva dentro do reino animal. Como a gente falou agora há pouco, é um grupo que tem uma grande diversidade, e aqui você tem listado os 9 principais filhos desse importante reino. De acordo com essa hipótese filogenética, o que a gente tem aqui? O provável grupo ancestral seria um protista, um protoctista flagelado. Perfeito? Uma característica importante que surgiu, a multicelularidade ou pluricelularidade, e o desenvolvimento embrionário com duas importantes fases do desenvolvimento embrionário, que é a mórula e a blástula. Surgiram então os animais mais simples, que são chamados poríferos, as esponjas. Sistema aquífero, tá? São animais tipicamente aquáticos, onde a circulação de água desses animais é extremamente importante e não apresenta tecido verdadeiro, portanto são os únicos animais parazoa. O que a gente tem aqui na sequência dessa hipótese filogenética, nessa filogenia, nessa árvore aqui, nesse cladograma? O surgimento de uma outra fase do desenvolvimento embrionário, além da mórula e da blástula, que seria a gástrula. Surgindo então os tecidos verdadeiros dos primeiros animais eumetazoa. Beleza? Teríamos agora então os quinidários, animais diblásticos, porque só apresentam dois folhetos embrionários, ectoderme e endoderme, representados pelas águas-vivas, as medusas,
as anemonas do mar, os corais, etc. Na sequência, qual seria uma outra importante novidade evolutiva? O surgimento do terceiro folheto embrionário, ou seja, a mesoderme. Está ali, ó. Animais agora que triblásticos. A presença da simetria bilateral. São os primeiros bilatérios. Teriam quem? Os plateumintos, que apesar de ser um grupo triblástico, ele é ainda acelomado. Não tem a presença do celoma. Representantes como a planária, as tênias, etc. Na sequência, nós teríamos os animais agora deuterostômios dividido em protostômios. Um outro critério importante que é com relação ao surgimento do blastóporo. O que o blastóporo origina primeiro? O ânus ou a boca? Então dá uma olhada aqui nos protostômios. Se eu tiver um protostômio pseudocelomado, ou seja, um falso celoma, eu tenho o grupo dos nemateumintos ou nemátodas, os vermes de corpo cilíndrico, como por exemplo a lombriga. Se eu pegar agora animais com a presença de celoma, eu teria o grupo dos moluscos, o grupo dos anelídeos e o grupo dos artrópodas. Perfeito? Todos esses aqui, a presença então de uma cavidade corpórea, são celomados e são classificados como protostômios. Beleza? Porque o blastóporo primeiro origina a boca e depois aparece o ânus. Animais com metameria, né? Essa divisão típica do corpo em anéis. A gente tem o grupo dos anelídeos, como por exemplo a minhoca. A presença dessa segmentação não é exclusiva deles. Você vai encontrar isso em outros grupos, mas ela é bem nítida nesses animais. E aqui, para fechar o grupo dos protostômios, a gente tem o grande grupo dos artrópodas, cuja característica importante é o exoesqueleto protegendo o corpo desses animais, como acontece com os caranguejos, como acontece com todos os insetos, né, os crustáceos, etc. E aqui, só para não pular aqui, lembrar do importante grupo também na classificação de protostômios, que é o grupo dos moluscos, fechando aqui os protostômios. Na sequência aqui da árvore, um pouquinho mais aqui para a direita, a gente tem os deuterostômios, onde o blastóporo primeiro origina o ânus e depois aparece a boca. Com a presença de uma simetria secundária pentarradial, o grupo dos equinodermos, como as estrelas do mar, os ouriços, que fecharia o grande grupo dos invertebrados, e finalmente, com a presença também de metameria, como aconteceu com os anelídeos, e o surgimento da notocorda, lembra que aquela estrutura embrionária que vai posteriormente dar lugar à coluna vertebral, você tem o grande grupo dos cordados, ou seja, o grupo ao qual nós pertencemos. Então essa figurinha aqui é muito interessante, que é uma hipótese de relação evolutiva entre os grupos do grande reino animal Metazoa, distinguindo aqui desde porífero até cordado os 9 principais filos. Beleza? A ideia dessa nossa primeira aula, desse nosso primeiro bate-papo aqui do Metazoa, é para trabalhar na classificação os poríferos, porque eles que de cor diferente. São 9 importantes filos, que a gente vai trabalhar cada um deles. E primeiro, então, o grupo dos poríferos, ou seja, as esponjas. Características gerais desse importante grupo do reino animal. Animais portadores de poros. O próprio nome do grupo já diz isso. Aquáticos, exclusivamente marinhos, existindo algumas espécies de água doce. Quer dizer, a maioria é marinho, porém você pode encontrar algumas esponjas de água doce, habitando o fundo dos oceanos e mares e também em águas costeiras. Vivifixos, animais sésseis, em recifes de coral ou outras superfícies, rochas encontradas, por exemplo, no fundo do mar. Formada por células unidas, porém não formam tecidos verdadeiros, e muito menos órgãos. Portanto, são os animais mais simples, e lembrando daquele tema importante, os poríferos seriam os únicos animais parazoa. Cada tipo celular executa determinada função, então existe uma grande individualidade entre as células. São animais filtradores, por isso esses poros, onde acontece a circulação de água pelo corpo do animal. Indicadores de poluição, pois são raros em águas poluídas. Interessante aqui nesse aspecto ecológico, a presença das esponjas em locais onde a água cria condições para a sobrevivência desses animais. Há neuromiários, não apresentam então um sistema nervoso, e lembrando como a gente falou agora há pouco, como eles são parazoas, sem nenhum tecido verdadeiro e muito menos órgãos. Então não tem sistema nervoso, não tem sistema circulatório, não tem sistema muscular, etc. Então essas são as esponjas. Dá uma olhadinha aqui nessa imagem da esquerda, num corte anatômico desses animais, mostrando a importância desses poros que existem no corpo do animal, que são células modificadas chamadas porócitos, que permite a entrada de água do ambiente externo,
caindo nessa importante cavidade chamada átrio ou espongiocele, e toda essa água que entrou automaticamente sai por essa abertura superior chamada de ósculo. Portanto, ocorre esse constante fluxo de água pelo corpo do animal, permitindo que ele respire, permitindo que ele se alimente, permitindo que aconteça a excreção, permitindo inclusive que aconteça a reprodução, quando alguns gametas, células modificadas, são lançadas no meio aquático, possibilitando o processo sexuado. Essa importante célula que está aqui na esquerda, não custa a gente fazer um comentário, que são chamados coanócitos, células que revestem internamente todo o corpo da esponja, e com a vibração do flagelo dessas células, permite esse constante fluxo de água pelo corpo do animal. As espículas são estruturas formadas de carbonato de cálcio e sílica, que seria a estrutura esquelética do corpo do animal, mantendo a forma típica do corpo desses importantes seres. E no aspecto de morfologia, lembrando aqui da parte anatômica ainda, morfologia, a gente vai encontrar 3 importantes grupos de esponjas. O tipo mais simples, que é o ascon, o tipo cico, onde você já observe dobras da parede do corpo, aumentando a área superfície de coanócitos, possibilitando maior filtração de água, e o tipo leucon, mais elaborado, mais frequente, onde a parede do corpo do animal é bastante espessa, diminuindo drasticamente o tamanho do átrio, mas consequentemente formando essas câmeras dotadas de muitos coanócitos e permitindo uma maior eficiência do fluxo de água, porque você tem um maior número de células vibrando e permitindo a circulação de água pelo corpo dos animais. Beleza, galera? Com isso a gente fecha uma revisão rápida aqui dos poríferos. Na próxima aula continuamos o nosso trabalho do grande reino animal. Um abraço a todos.